Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao canal Idade das Trevas. Nesse vídeo, galera, nós vamos falar um pouco sobre a questão da guerra na Ucrânia e vamos fazer uma reflexão para nós aqui. O que nós podemos tirar de lição? O que nós podemos tirar de debate, de discussão para o meio sobrevivencialista, né? Então nós vamos nos aproveitar dessa tragédia que infelizmente está acontecendo lá nesse país, para tirar uma lição, né, de comportamentos, de estratégias de fuga, de evasão, de BOL, de preparação, enfim, né? Afinal de contas, nós acabamos nos tornando sobrevivencialistas porque nós acreditamos que uma hora ou outra, uma crise como essa, por exemplo, pode se abater na nossa região, certo? Seja uma guerra convencional, como é o caso que está acontecendo aí, ou seja, uma nação invadindo a outra, seja uma guerra civil, seja um caos econômico, um caos social, né? Seja alguma catástrofe natural, uma epidemia, ou até mesmo há quem acredite na possibilidade de acontecer uma espécie de apocalipse zumbi. Enfim, todos nós nos tornamos sobrevivencialistas porque de alguma maneira pensamos que que a sociedade em que vivemos hoje pode um dia colapsar, seja regionalmente, seja mundialmente. E aqui eu vou deixando algumas imagens com vocês desse conflito aí na Ucrânia. Nós temos aí imagem de pessoas tentando deixar o país, né? Vocês viram que é uma zona aí de conflito, né? Aquela senhora ali tentando passar. Você vê como é importante você ter aí o seu condicionamento físico em dia numa situação de evasão. Nós não estamos mais acostumados, pessoal, a nos deslocarmos, né? Em geral, fazer grandes distâncias, caminhando a pé, correndo, né? Então, esses tempos mesmo eu tive que fazer um deslocamento de alguns quilômetros a pé e eu notei o quanto eu estava desacostumado a essa situação. Então eu indico aí como um treinamento diário para acrescentar aí nas suas preparações, você fazer longas caminhadas, né? Muitas vezes numa situação de crise você não vai estar correndo, né? Você não precisa estar correndo, mas você vai precisar muito provavelmente de fazer grandes caminhadas. Aí a pessoa pensa, mas eu tenho o meu bug out veículo, eu tenho o meu veículo, enfim, de fuga, ou um veículo comum, eu vou usar o meu veículo. Por que eu vou treinar corrida ou caminhada? Meu amigo, você não sabe que tipo de crise pode se abater. Veja aí nessa situação, nós temos aí a Ucrânia, um país europeu, em que muitas pessoas, provavelmente desses refugiados, parece que são mais de 2 milhões já de refugiados que chegou, muitas dessas pessoas, você pode ter certeza, elas têm seus veículos, elas tinham seus veículos, mas por algum motivo elas não puderam sair do país com seus veículos. Infelizmente, nós tivemos um caso muito triste, muito trágico que aconteceu, cujo vídeo não vou poder trazer aqui para vocês e dificilmente vocês vão encontrar no YouTube. Tem que dar uma boa garimpada para encontrá-lo, tá todo em inglês também. Não por isso, né, mas é porque ele tá oculto mesmo no YouTube. De um pai e um filho que voltam para Kiev, né, a cidade capital da Ucrânia, para pegar 2 cães que eles tinham deixado para trás na fuga. E quando eles voltam, eles são atingidos de longe por uma metralhadora russa, uma ou várias metralhadoras russas, né? Provavelmente aí no mínimo aí num calibre .30, porque depois se viu nas fotos que os tiros vararam o veículo em sentido de frente para trás, ou seja, atravessou o bloco do motor do veículo, provavelmente, né? Talvez uma .50, mas eu acho que uma .30 foi aí, né? Então eles foram metralhados dentro do carro, o pai do rapaz morreu, os cachorros morreram junto também, tem até os cachorros gritando ali, é bem triste a cena. E o rapaz sobreviveu e viu o pai morrendo ali agonizado, e ele não podia sequer arrastar o corpo do pai dele, que ainda estava vivo nesse momento. Ele chega no momento a dizer, eles atiraram em mim, uma coisa assim. E o rapaz não consegue retirar socorrer o pai, porque cada vez que ele se aproxima do meio da estrada
para retirar o corpo do pai, a região deles ali recebe mais uma saraivada de tiros. Ou seja, os soldados inimigos atiraram de longe, nem sabiam que eram civis, ou sei lá. Situação de guerra, pessoal, não dá para você ficar querendo socorrer pets, não dá para você ficar querendo carregar muitas coisas. Então, o que isso nos traz de lição? Primeiramente, não priorize seus pets numa situação de crise, pelo amor de Deus, né? Priorize os animais que você vai realmente utilizar para o lugar que você for, para sua BOL, né? Por exemplo, galinhas, coelhos, criações que você tem para subsistência, ou até mesmo cães, se esses cães forem essenciais para a sua defesa. Agora, gatos, pets, né? Não são prioridades. Eu sei que muitas pessoas têm apego, mas olha só, custou a vida do pai desse rapaz. Você imagina o quanto que ele não vai se lamentar pro resto da vida de ter concordado ou de ter dado a ideia de voltar, né, para aquela região de conflito. Não é brincadeira isso aí, não é brincadeira. Andar de veículo, outra lição que nós podemos tirar: andar com um veículo no meio de uma estrada convencional, numa situação de conflito, extremamente perigoso. Nessas situações, dependendo do caso, é melhor você andar pela mata, fora das estradas, a pé, porque você consegue se ocultar muito melhor do inimigo assim do que de outra maneira, né? Então eles estavam no meio da estrada e sem aviso foram recebidos a tiros. Os tiros eram de longa distância, então não tinha nem o que fazer. Outra situação que nós podemos retirar daí: meu amigo, tenha as suas preparações. A Ucrânia, de certa forma, foi avisada que aconteceria essa invasão. Muitas pessoas se adiantaram e deixaram as capitais, deixaram a capital e as grandes cidades antes da invasão russa no dia 24, né? Eu lembro que 2 dias antes, no dia 22, já teve uma grande evacuação de ucranianos das cidades principais da Ucrânia. Houve até um grande questionamento, tá aí no YouTube, se vocês procurarem, vocês verem. Então, o que acontece? Tem que se antecipar. O sobrevivencialista não pode se dar o luxo de despertar junto com a manada. É preciso a gente se antecipar, porque a antecipação faz toda a diferença. Quantas pessoas estão agora presas dentro do país, não conseguem sair porque o país está cercado? A situação de conflito agora é difícil para o soldado, é difícil para um exército combater o inimigo eficazmente e proteger os civis. É muito difícil, né? Você vê ali nesse caso desse vídeo que eu falei, fica evidente que eles eliminaram o inimigo antes de querer perguntar, porque eles não podiam correr esse risco. Podia ser um veículo armado, com metralhadora, com bomba, né? Uma série de problemas aí. A Ucrânia está passando por uma situação agora de resistência chamada combate de guerrilhas, né? Então os civis podem estar armados contra o exército regular. Então é complicado, é bem complicado. Não estou aqui defendendo nenhum lado, tá? Só estou dizendo que numa situação de tensão extrema como essa, você vai querer correr risco ou confiar que o governo, ou o governo estrangeiro, ou o governo teu vai olhar por você. Eles vão ter outras prioridades, você não vai ser a prioridade deles. Então tem uma BOB, uma Bug Out Bag, uma mochila preparada para uma evasão de no mínimo 72 horas. Considere que nessa fuga talvez você tenha que andar a pé por longos períodos, então leve mantimentos na mochila que possam suprir a tua necessidade. Prepare você, os teus filhos, os teus entes queridos a caminhar grandes distâncias. Faça caminhadas pelas praças, pelas praias. Vai colocando isso na mente, né? Porque no dia em que acontecer uma catástrofe igual essa, vai ficar muito mais fácil para aquele que estiver fisicamente preparado. Psicologicamente preparado, é difícil a pessoa estar. Mas se ela estiver fisicamente respondendo bem à dificuldade, ao desafio, o emocional ele fica um pouco mais tranquilo. Você entende? Se você tiver saúde sobrando, você pode até ajudar alguém. Agora, se você for um problema de saúde, se você estiver com um problema de saúde, você vai ser um problema para outras pessoas. Então, ao invés de você ser uma ajuda, você vai ser um peso. Então, pense nisso também.
Pessoal, eu pretendo trazer mais vídeos usando exemplos como esse da questão da guerra na Ucrânia e outras crises que acontecerem ou que já aconteceram na história da humanidade, principalmente na história recente, para que a gente possa usar aqui como lição de aprendizagem, entende? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nunca se esqueçam de se preparar para as diversas situações de crise. E deixa o seu comentário aqui, o que você achou, o que faltou nesse vídeo, né? Deixa a sua crítica construtiva aqui, que eu vou gostar muito. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar o vídeo para levar o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.